Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto a esse Deus maravilhoso que já nos proporcionou aí um domingo abençoado, com todas as condições necessárias de temperatura, de oxigênio, de alimento, de segurança. Já pensou se um desses asteroides, um desses cometas se choca com a Terra? Então Deus ele está regendo todo o universo para a nossa segurança, para a garantia da nossa vida, para a nossa subsistência, pelo seu amor e pela sua misericórdia. E isso ele faz desde o princípio dos tempos. Então vamos glorificar esse Deus, vamos exaltar o seu nome, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, agradecendo por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por todos os seus cuidados, por todos os seus livramentos, por todos os seus recursos, Senhor, mas principalmente, Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida, Pai, que está agora participando desse culto. Abençoa este lar. Abençoa, meu Deus, suprindo as suas necessidades, cuidando, Pai, da saúde de cada um, curando, restaurando, renovando, fazendo uma grande obra neste coração para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Prepara, Senhor, os nossos corações neste dia, para que nós possamos adorar o Senhor, para que nós possamos louvar o Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra e que ela venha fazer morada em nossos corações e determinar as nossas atitudes. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença santa e maravilhosa, o Teu Espírito Santo sobre nós agora. Dirige, Pai, as nossas vidas, dirige este culto. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, que seja, Pai, tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos vocês que estão aí participando, aí através do Google Meet, o João Luiz, a Ana Cristina, a Wanda que está aqui ao meu lado, e a todos que estão também participando aí, e que irão participar através do YouTube, através também do podcast. A paz do Senhor Jesus. Também quero dar um bom dia ao nosso irmão Luiz, que já está aqui presente, e convidar ele a trazer à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmão Luiz está com a palavra, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos, estamos assistindo agora. Bom dia a todos que vão nos assistir e eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos trazer o Evangelho de Mateus, que colocou no coração, será breve. Mateus, capítulo 5, dos versículos 24 a 28. Mateus, capítulo 16, os versículos 24 a 28. Graças a Deus, pastor, estamos aqui para glorificar o Deus, falo, graças a Deus, estamos nessas primeiras horas, dedicando esse tempo aí, e todo o nosso louvor, toda a nossa atenção, que dependemos de que não fosse pelo amor dele, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos a eternidade. Então, é pela fé em Jesus que estamos aqui, pastor, felizes, cultuando,
reconhecemos que toda a majestade, todo o poder está em Deus. Nós estamos gratos a Deus. Então, pastor, eu vou fazer a breve leitura e tecer um comentário. E que o Espírito Santo de Deus esteja comigo para que eu possa trazer realmente uma palavra que vem. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer ir após mim, a si mesmo negue, toma-se a sua cruz, e, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há que aqui se conta e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem do seu reino. Amém, pastor? Amém. Então, pastor, eu gostaria inicialmente de fazer 2 ou 3 comentários, logo no versículo 4. Eu vejo, às vezes, quando eu converso com muitas pessoas, as pessoas e eu falo que sou cristão. Eu vejo assim, não, eu também sou cristão, mas eu tenho algumas considerações a fazer. Ele tenta colocar mais uma coisa, ou adaptar a Cristo, ou seja, ele tenta ou anular a palavra, ou trazer outra doutrina à palavra, ou é pior, ele não consegue entender que ele não é nada, não tem a visão de Deus, não é Deus, e quer fazer ajuste. Na verdade, ele quer transformar Jesus no Deus dele, e não Jesus ser seu Deus. Então, quando Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, com toda a autoridade, Jesus está dizendo, pensa bem de onde você está indo, pensa bem que se você vem de fora, isso possa parar, se você apenas é um filho de Deus, e que pela misericórdia do meu Pai, estou aqui diante de você. Então, eu acho isso muito importante. O ser humano, normalmente, nós somos muito preciosos. Quando Deus comunicou conosco alguma das suas características, nos fez seres especiais. E a mente deturpada pelo pecado tem esse raciocínio. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos. E nós precisamos, e nós dependemos muito de Cristo. Nós só dependemos, tanto que em seguida vem, Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, não está no homem o poder de reconciliação com Deus. A reconciliação do homem com Deus veio do próprio Deus, em Cristo, e não nós. Então aqui Deus nos mostra a nossa incompetência. E ao mesmo tempo, nós temos a coerência. Quando Jesus fala no versículo anterior, negue-se a si mesmo. E quando fala assim, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então aqui ele nos arremete à eternidade. Ele diz, olha, essa vida não acaba aqui.
Essa vida você está cumprindo porque você precisa passar pela morte, para que eu possa te ressuscitar, para você aí sim voltar a estar comigo presencialmente e eternamente. Então, esse trecho aqui da palavra, ele coloca o homem no lugar dele, embora o homem, como é a coroa da criação, não consegue enxergar a Deus, não consegue dar a verdadeira dimensão a Deus, não conhece o poder de Deus, não conhece verdadeiramente o poder de Deus. E mais adiante ele fala, porque, pois que aproveitará o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que acontece? Deus nos diz que os animais, eles não têm a consciência de sua própria existência. Eles vivem, mas nós fomos criados e Deus colocou conosco características, coisas dele. Ele, algumas das características, algumas das qualidades de Deus tornou comum conosco. E esse fato de ele ter tornado comum nos leva, pastor, a ter certos vazios que só podem ser preenchidos quando nós temos comunhão com Deus. Então, o que adianta nós termos todas as coisas? Nós vemos ídolos, da televisão, campeões de BBB, ou mesmo atores, ou mesmo milionários, homens poderosos, e só a riqueza dele é maior que de muitas nações juntas na face da terra. E mesmo assim, eles não têm comunhão com Deus. Eles fazem si mesmo o seu filho. E não preenchem esse vazio, como se fala por aí, esse vazio existencial. Não é? Então, eu acho muito interessante, porque o que é mais importante? O que realmente nos leva ao sofrimento é justamente a ação do pecado na nossa alma. Porque o nosso corpo, ele vai voltar para a terra. Mas Deus tem o poder, no momento da ressurreição, de criar um corpo glorificado, um corpo não mais contaminado por pecado, para assim podermos estar diante de Deus. Então, o que adianta o homem? Isso, na minha opinião, eu enxergo também como, eu não vou dizer assim, é como se fosse uma presunção do homem. Ele acha e às vezes se comporta com algumas coisas. Morreu, acabou. Não é verdade. Ele sabe dentro dele que existe, como eles dizem, uma força, uma energia superior. Tudo isso existe um poder tremendo, uma inteligência, porque o homem é tão enganado que ele consegue entender que para ele ganhar na Mega Sena, para ele ganhar nessas coisas que você diz, a chance de ser escolhida é 1 em 1 trilhão, não sei aquela. Isso o homem aceita. Mas quando ele vê a complexidade da natureza, aí ele não consegue realmente reconhecer, ele é um incompetente, ele não é parte dessa criação maravilhosa, e o que é pior, acredita nas casualidades, que foi o acaso, uma evolução, foi uma explosão, pode até ter havido explosão, eu não vou discutir isso, mas na verdade tudo ocorreu segundo um poder, segundo uma inteligência, e tudo isso envolvido em amor, porque Deus é amor. O homem, ele pode amar, mas só Deus é amor. O verdadeiro amor está em Deus. Então, pastor, mais adiante, ele comenta, que muitos, ele reafirma isso,
né? Então, quando ele fala que dará o homem próprio sua alma? Nada, nada. Nós somos pecadores, devedores, não temos nada. E o homem se acha, por ter bens materiais, ou dinheiro, ou poder, acha que pode encostar Deus na parede. E as coisas não são assim. O homem é apenas uma criatura que foi formada do pó da terra, e a terra voltará. Então é muito importante essa presunção do homem, que acha que é alguma coisa. E por fim Jesus fala, porque o Filho do Homem, aqui, há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então distribuirá a cada um conforme suas obras. O homem sabe que vai haver. O homem sabe até por causa da sua morte que um dia haverá o fim. Ele tem o fim. Haverá uma separação. Haverá uma condenação e haverão, simplesmente não passarão por julgamento algum, porque já se submeteram em amor, mas esse em amor não é amor nosso, mas é o amor de Cristo por nós. Já submeteram, já realmente, eles já, como está aqui dizendo, já se negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz, ou seja, vivem a realidade desse mundo, mas não abdicam da fé em Cristo e na eternidade. Então, pastor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu submeto ao Senhor a mensagem que eu trouxe e espero, sinceramente, que tenha sido. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus aí. Nós é que agradecemos ao irmão por trazer uma palavra de Deus para nós, né? Uma palavra importante, que cita detalhes muito importantes desse relacionamento, né? Do homem para com Deus, né? Do homem para com a natureza e do homem para consigo mesmo. E começando por essa adaptação da palavra, né? Que a pessoa é tão tentada, e isso vem desde os primórdios, né? A adaptação da palavra, ela foi instigada ao homem através de Satanás lá no Éden, né? Não é bem assim, né? A coisa não é bem assim. E isso vem no decorrer dos tempos aí, até os dias de hoje, as pessoas dizendo não é bem assim, né? E tal, né? Não, pode ser de outro jeito, né? Não, é uma interpretação de cada um interpreta da sua maneira, e na verdade, o irmão falou muito bem, negue-se a si mesmo, né? Trazendo a palavra do Senhor Jesus, a orientação do Senhor Jesus, que aquele que é o seu discípulo não quer fazer a sua vontade, não quer adaptar a palavra de Deus à sua vontade, mas se submete totalmente à palavra de Deus. É muito bom, o irmão tocou num ponto muito importante, que é um dos principais desvios, né, que estão acontecendo hoje no Evangelho, que estão acontecendo hoje na palavra de Deus. Então é preciso retornar a esse Evangelho genuíno. Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, né? E falou também da presunção humana, né, de querer fazer a reconciliação da sua forma, da sua maneira, quando na verdade o único que tem o poder para reconciliarmos, né, com Deus é o próprio Senhor Jesus. É Ele que fez essa reconciliação lá na cruz, e a única maneira de nós conseguirmos chegar até essa reconciliação é pela fé, né? É crendo nele, e uma fé operante, uma fé que transforma nossas vidas, porque nós acabamos recebendo aí o Espírito Santo, né? Então, o homem não tem, conforme as palavras do irmão, a compreensão da dimensão de Deus. Ele não consegue, mesmo nós que aqui nos convertemos, que estamos na presença do Senhor, nós também não temos essa compreensão da dimensão de Deus, né? Uma coisa que é imensurável para nós, né? Vai além dos limites da nossa compreensão, da nossa ciência, mas nós sabemos que Ele existe, que Ele é o galardoador daqueles que buscam, que Ele é o nosso Salvador, e que Ele está cuidando de todos os detalhes desse universo,
para que esse universo aqui não entre em colapso e a nossa vida seja extinguida. Então esse é o Deus que nós estamos aí servindo e cremos nele fielmente. E o irmão colocou um ponto que eu gostei muito, né, do exemplo ali, né, da ilustração da questão da loteria, né, da loto, das apostas que as pessoas fazem, que são quase impossíveis, né, ter a probabilidade de se vencer nesses jogos, é quase impossível, e os homens levam fé. Até fala, tem gente que fala, vou fazer uma fezinha, né, vou fazer uma fezinha no jogo lá e tal. E o universo, em toda a perfeição, ele aponta para um Deus, ele aponta para um ser superior, inteligente, que está além da nossa capacidade de compreensão, de uma forma tão clara, tão evidente. E muitas vezes a pessoa que é cristã, a pessoa que manifesta a sua fé, ela é ridicularizada, né? As pessoas debocham, as pessoas dizem que nós somos atrasados e que estamos dando um mergulho, né, no escuro na nossa fé quando falamos desse Deus maravilhoso. E na verdade a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que se diz incrédula em qualquer tipo de divindade, né, especialmente no Deus verdadeiro, ela que está dando também um salto no escuro, porque não existe como provar a formação desse universo de uma forma também científica, porque você sempre vai chegar na pergunta aonde está a origem daquilo que originou aquilo que foi criado. E quando nós chegamos num ser superior, pré-existente, eterno, então nós já temos aí a explicação da origem. Nós não podemos definir essa origem, mas nós sabemos que ele originou todas as coisas, né? Foi a força inicial, o poder inicial, a inteligência inicial e, claro, nós sabemos o ser inicial que gerou todas essas coisas. Então, aí é que está. Então, quem é que está dando um salto no escuro afinal? Porque nós podemos ter uma compreensão que vai justamente justificar tudo. E não é uma compreensão natural, não é uma compreensão humana, não tem teoremas para isso. É uma compreensão que vem pela fé e pelo Espírito Santo que o Senhor outorgou para nós, Ele deu para nós, para todos aqueles que creem. Então o irmão foi muito bem, explicou muito bem essa questão dessa dimensão de Deus que foge completamente, né? Outra coisa legal que o irmão falou, bom para quem está em dúvida, quem está aí começando na fé, né? É a questão da característica de Deus que nós temos, né? Que Deus colocou em nós, e que essa característica é que produz esse vazio e que o homem tenta preencher justamente com as coisas que não agradam a Deus, né? É aquela pessoa que está passando por um problema ali na família, no trabalho, ou qualquer área da sua vida, e ao invés dela buscar a Deus, ao invés dela buscar em oração, ao invés dela se confortar com a palavra do Senhor, ela vai se entregar a um vício, ela vai praticar coisas que vão destruir o seu próprio corpo, né? Destruir o seu espírito, e ela vai mergulhando cada vez mais nesse mar de lama, né? Nessa podridão, e ela não consegue entender que não é isso que o espírito dela está clamando. O espírito dela está clamando por Deus, precisa de Deus na sua vida, precisa desse ser maravilhoso que nos criou para adorar a Ele, que nos criou para termos relacionamento com Deus. É isso que nos faz falta, é o relacionamento com Deus, é estar na presença de Deus, é orar com Deus, é falar com Deus, é quando estamos sofrendo por qualquer problema, qualquer luta, ao invés de buscar qualquer coisa que não vai chegar a lugar nenhum, buscar em primeiro lugar a Deus, se colocar ali na brecha, falar com Deus e ver Deus tratando, cuidando daquela situação. Pode ser que não seja da forma que nós queremos, mas vai ser sempre da melhor forma e nós vamos entender isso. Se não entender na hora, um dia a gente vai entender. Outra coisa que o irmão colocou aqui é o engano, né? Esse engano que eu já falei aí, da questão da lotérica, né? Mas que o homem ele consegue ser enganado muito facilmente pelas propostas que esse mundo oferece. E talvez muitas pessoas aí que já estiveram na presença de Deus hoje estão afastadas porque aceitaram uma proposta talvez inicialmente parecia uma coisa legal, ela sentiu que era uma coisa legal, mas hoje ela está com a vida destruída e muitas vezes a pessoa não se dá conta, né, que está destruindo a sua vida, que está destruindo a sua casa, que está destruindo a sua família, porque esse poder maligno que tem aí, ele vai acomodando a pessoa na situação miserável, na situação de dor, e ela vai achando que aquilo ali está legal.
aquilo ali está bom para ela, quando na verdade não dá. E às vezes, quando se dá conta, às vezes é tarde demais, porque já teve algumas perdas que não vão poder voltar mais, né? Mas se você está ouvindo essa palavra aí que o irmão Luiz trouxe para nós aqui nessa manhã, a porta está aberta, né, irmão? Você está ouvindo aí pela primeira vez a palavra de Deus, a porta está aberta. Então, Jesus está convidando a você a entrar e cear com Ele. E aproveita essa oportunidade. A única coisa que pode impedir o homem de se chegar a Deus é o próprio orgulho do homem. Porque quando o homem se humilha na presença de Deus, ele pode ter sido o pior homem na face dessa terra. Mas Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para estender a mão. Então, essa é a única coisa. Então, precisa vencer essa barreira, esse orgulho que é colocado, de achar que vai melhorar, depois que eu melhorar eu vou para a casa de Deus, depois que eu deixar de fazer algumas coisas eu vou para a casa do Senhor. Não, enquanto esse orgulho ele impede a pessoa, sempre coloca obstáculos. Então, vença esses obstáculos, vença esse orgulho e se renda na presença do Senhor. Como o irmão Luiz, para fechar aqui o comentário, né? Falou, cada um vai receber aí, né, a palavra de Deus está dizendo isso, a retribuição conforme a sua obra. Então é importante a gente saber disso. E aquele que deixou a obra de Cristo governar a sua vida, aquele que recebeu o perdão através da obra de Cristo, aquele que recebeu a salvação através da obra de Cristo, ele já é essa obra que ele vai receber retribuição, né? A obra que Jesus fez por nós. Nós não estamos aqui andando nos nossos próprios méritos. Nós somos pessoas pecadoras, como as outras também foram, com uma grande diferença, que faz uma grande diferença. Pecadores arrependidos. O arrependimento foi produzido pelo Espírito Santo de Deus, através da fé no Senhor Jesus. Então essa é a grande diferença. Porque nós somos pecadores, não existe ninguém santo nesse mundo. Sim, mas pecadores numa nova condição. Pecadores que se arrependeram dos seus pecados, que se arrependeram da sua vida pecaminosa, porque foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus quando manifestaram a fé no Senhor Jesus. E é sobre esta obra que nós iremos receber a retribuição, né? E aqueles que fizerem isso, independente das circunstâncias que estão vivendo hoje, também receberão a salvação, receberão a retribuição por esta obra. Por isso o convite da graça, né? Aí, visando a pregação do irmão Luiz, está aberto para todos aqueles que quiserem. O Senhor Jesus está convidando, mesmo você que se afastou, que se entristeceu e tal, volte, né? Retorne e restabeleça a comunhão com seu Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue iluminando aí o irmão Luiz, cada vez mais trazendo essa palavra aí de poder, essa palavra objetiva, né, que traz o crescimento espiritual, que traz a oportunidade de transformação em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Luiz? Deus te abençoe, fica na paz aí. Vamos agora, né, se não tiver mais nada para colocar, vamos louvar o nosso Deus. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte,
Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade, né, à palavra de Deus nesta manhã. E eu quero convidar os irmãos agora também a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 99. Salmo de número 99, em nome do Senhor Jesus. Sua Bíblia no Salmo de número 99. Salmo 99. Enquanto isso, eu vou pedindo a Deus para nos dar sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 99 diz assim: a santidade de Deus, o título, né? Aqui na atualizada, né? Almeida atualizada. E reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebre eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, chamavam o Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, uma palavra aqui que exalta, né? Que aponta a santidade desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. Começa a palavra dizendo que Ele reina, né? Que todos os povos devem tremer diante desse Deus que está entronizado acima dos querubins, acima dos seres espirituais, quer dizer, não só sobre os homens, mas também acima dos seres celestes, de toda a criação. E nós devemos ter o temor, o respeito a este Deus, né? Como já foi falado agora há pouco, é Ele que determina todas as coisas, é Ele que dá os mandamentos, e nós é que temos que nos submeter a esse Deus maravilhoso. No versículo 2, ele diz: o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Né? Mostra a grandeza de Deus, né? O poder de Deus sobre todos. Não tem nenhuma nação, não tem nenhum governante que foge às mãos do Senhor, e quando Ele quer, Ele opera, Ele age, e essa pessoa acaba um dia aprendendo que só existe este Deus. Quantos reis aí se achavam super poderosos, grandes, invencíveis, e foram derrotados no seu orgulho. O próprio Nabucodonosor, que posteriormente acabou até se convertendo, ele ali viu que existe um Deus e que não há nenhum Deus como o Senhor.
A mesma coisa vai acontecer com Ciro, né? Ciro vai reconhecer a grandeza de Deus, Dario, né? Ele vai reconhecer essa grandeza de Deus, esse poder de Deus, porque Deus ele se manifesta. E muitos caíram ainda na sua desgraça sem reconhecer esse poder, mas caíram. O que dizer aí do terrível Hitler, né? E de tantos outros que já não estão mais aqui nessa terra aguardando o julgamento pelos seus feitos. Então, é esse o Deus que nós servimos e esse é o Deus que todo ser humano, nenhum vai escapar, vai ter que prestar conta de seus atos diante dele. É esse Deus maravilhoso que nós devemos exaltar. E ele diz no versículo 3, celebrem eles o teu grande e tremendo, o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Então ele fala da grandeza do nome de Deus, né? Nós podemos citar aqui o mais conhecido, né? A tradução mais conhecida como Jeová, né? Outros chamam de Yahvé, mas é o mesmo nome, né? Existem traduções diferentes para o nome dele, mas é o mesmo nome, um nome santo, um nome poderoso de Deus, que deve ser respeitado, temido sobre toda a terra. Todos devem ouvir esse nome com muita reverência e respeito. E muita gente aí fazendo piadinha com o nome de Deus, brincando com o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus para fazer ameaças espirituais às outras pessoas, né? Cuidado, né? Que a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Só pesa quando aquela pessoa faz alguma coisa que desagrada a outra. E Deus não deu, né, a nenhuma pessoa esse poder, essa atribuição. Deus não passa a sua atribuição para ninguém. Deus ele não é movido pela vontade humana, muito menos pelo egoísmo e pelo desejo pessoal de vingança de uma pessoa. Então, muito cuidado, esse nome merece todo respeito, merece aí estar sempre sendo reverenciado. Quando se fala em Deus, tem que ter reverência diante desse Deus, porque Ele é um Deus santo. Ele fala, tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em lugar santo, em solo santo. Ele falou isso com Moisés. Imagine, irmãos, com nós, né? Como nós devemos ter esse respeito, esse zelo ao entrar diante da presença desse Deus maravilhoso, falar com esse Deus maravilhoso, reconhecer as nossas fraquezas, agradecer, porque muitas vezes nós entramos diante de Deus para pedir, para reclamar, para murmurar, mas poucas são as vezes que chegamos diante de Deus para falar, Deus, obrigado, né? Obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu estou respirando, porque o Senhor tem dado o alimento, porque o Senhor tem dado o abrigo, porque o Senhor tem dado as vestes. Obrigado, meu Deus, pela família, obrigado, Deus, pelos livramentos e principalmente obrigado, Deus, por ter me salvo, porque eu estava perdido, eu estava condenado a uma eternidade de miséria, de desgraça, de sofrimento, e o Senhor me salvou através do teu Filho, o Senhor Jesus. Olha como nós devemos ter reverência a esse Deus, né? E ele fala, celebre o nome de Deus, celebre, né? Cultue o nome de Deus, respeite o nome de Deus, enalteça o nome de Deus, irmãos. Nós temos que enaltecer o nosso Deus. No versículo 4 ele diz assim, és rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Então ele fala de algumas coisas, características, né, de Deus bem conhecidas e que Deus não abre mão. Primeiro, ele ama a justiça. Segundo, Deus não tem predileto, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Não, todos são, tá? Todos. Tocou um filho de Deus, tocou na mira dos olhos dele. Mas ele não tem predileto não, irmão. Ah, não, fulano pode fazer o que quiser, não vai acontecer nada com ele. Mas se o outro fizer qualquer coisinha, não, porque isso fugiria o quê? A primeira característica que nós falamos, a justiça de Deus, que é mais perfeita que a justiça do homem. Imagine só, se o homem já tem um senso de justiça, né? Que falha bastante, mas tem, esse senso de justiça de Deus é muito superior a esse que nós temos aqui. Então a equidade, Deus é justo, Ele olha, Ele vê os corações e Ele está trabalhando com essa
equidade. E ele julga, né? Ele vai sempre julgar e vai fazer esse juízo, né? Com justiça. Ele vai exercer o juízo com justiça. Então o salmista ele fala sobre isso. E é muito importante nós termos essa visão, porque você pode pensar assim, mas Deus perdoou os nossos pecados. E muita gente contesta, né? Quando a gente está falando do Evangelho, aí fala assim, mas fulano matou, roubou, esfaqueou, estuprou, fez isso, aquilo, outro. Só destaca as coisas. E às vezes até exemplos que não tem ali uma base, né? Só para dizer que Deus é injusto. Essa é a base dessas afirmações, né? E aí ele se converteu e pronto, acabou tudo. Né? Quer dizer, eu que sou bom, né? Eu que não fiz nada disso, né? Que não mereço ir para o inferno, que eu sou bonzinho, né? Afinal de contas, né? Eu vou, agora ele que fez aquilo tudo, ele não vai. Então a gente precisa entender que Deus é justo. Se ele fizesse dessa forma que você pensa assim, né? Você que pensa dessa forma, ele seria um Deus injusto. Se ele pegasse o estuprador, o assassino, o ladrão, o corrupto, né? o camarada do mensalão, do petrolão e falasse, não, a partir de hoje você está no céu, está tudo bem com você, não vai ter problema nenhum, ele realmente seria um Deus injusto. Né? E se ele pegasse você, né, e não fez nada disso, e falasse você vai para o inferno, aí ele seria um Deus também justo. Né? Eu concordo que você está certo nesse ponto. Mas Deus é justo porque ele não faz dessa forma. Ele fez justiça primeiro. E a justiça de Deus foi colocar o seu filho naquela cruz por aquele que estava roubando, matando, estuprando e por aquele orgulhoso que se acha bom e que merece ir para o céu por causa disso. É esse o Deus que nós servimos. Por isso que ele é justo, porque ele encerrou todos debaixo do pecado e deu um antídoto só, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe um justo sobre essa terra. Toda vez que nós emitimos um pensamento errôneo sobre uma pessoa, que nós fazemos um conceito errado sobre uma pessoa, sobre uma causa, nós estamos pecando, mesmo a pessoa que já está na igreja, já é cristã, está pecando também. Por isso, a justiça de Deus não é pelos méritos humanos, não é pela capacidade humana, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas a justiça de Deus é medida naquele sacrifício único e suficiente feito pelo Senhor Jesus por nós na cruz. É aquele sacrifício que é a justiça de Deus. Não importa o que a pessoa fez antes, não importa o que ela fez durante, não importa o que ela fez depois. A partir do momento que ela se submete ao Senhor Jesus, que ela se arrepende, tá, irmãos? Tem um passo importante aí, arrependimento, para que haja ali o perdão e a remissão dos pecados através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é mais aquele pecador, mas é um pecador arrependido. Existe aquele pecador que continua no seu pecado, que não mudou, ele continua na prática do pecado habitual, e existe aquele pecador, e esse é o salvo, que se arrependeu dos seus pecados pela fé no Senhor Jesus, que se submeteu a ele e está submisso a ele até hoje, buscando o cumprimento da sua palavra, não da forma que ele, conforme o irmão Luiz pregou agora há pouco, adapta, né, da forma que ele quer, mas da forma como ela está sendo exposta, da forma como ela está sendo pregada. Isso é importante que nós possamos entender dentro da palavra de Deus, né? No versículo 5 ele diz assim, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é santo. Mais uma vez a santidade de Deus sendo colocada em evidência, e que nós devemos exaltar sempre esse Deus. Ele é digno, irmãos. Tem gente que exalta, o irmão Luiz estava falando aí, exalta o ator, exalta o artista, exalta o BBB, né? O camarada que ganha lá o reality show, exalta todo mundo, mas não exalta Deus. Mas não exalta, irmãos. A pessoa, quando fala com Deus, às vezes só fala para brigar, para reclamar, para murmurar, mas não olha a grandeza, olhar para esse universo, para as maravilhas de Deus. Nós moramos numa cidade entre a montanha e o mar, onde tem a expressão de Deus para tudo quanto é lado, irmãos.
os pássaros, né? A natureza, tudo isso fala de Deus. A gente teve uma chuva aí nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, né, que parecia até que estava um dilúvio, né? Teve gente que chegou em casa, saiu 6 horas da manhã e chegou 6 horas da manhã do outro dia, porque ficou presa lá na rua, não conseguia chegar. Olha só como é a natureza, como são as coisas criadas por Deus. No entanto, Deus não deixou que houvesse uma tragédia aqui na cidade. Não deixou que nós nos perdêssemos. Poderia ter acontecido, acontece em algumas regiões do mundo. Às vezes acontece. Mas tudo que nós estamos vendo, a própria revolta da natureza, o próprio descaminho da natureza, é obra do homem, do coração do homem, e não obra de Deus. Foi o próprio homem que gerou tudo isso que nós estamos vendo aí. E Deus, ele deu para nós uma salvação, um caminho, uma verdade, uma vida, o Senhor Jesus. Por isso nós devemos exaltar Deus. Hoje, domingo, nós vamos para as igrejas, nós caminhamos aí, é o dia que nós estamos mais evidenciando essa adoração, esse Deus, a exaltação, esse Deus, e lutar, irmãos. Nós temos dias difíceis aqui no nosso país também, para que nós tenhamos esse direito. Já estão querendo até fazer projetos aí para que não se pregue mais, né? Se não pregar, como que vai converter? Né? Se a pessoa não ouviu o evangelho, como ela vai se converter? Olha como está chegando o grau da maldade humana. Impedir as pessoas de ouvir o evangelho para que elas não se salvem. Pessoas sendo instrumentos aí de uma força maligna, que nós sabemos que existe aí, que está rodando aí o mundo, aí presente na atmosfera, e que quer realmente impedir que as pessoas se salvem. Então, exalta a Deus, glorifica a Deus, ora a Deus, clama por essas vidas, clama pelo nosso país, clama pelas nações, creia na existência desse Deus maravilhoso, como já foi aí evidenciado através das coisas criadas, através daquela origem, né? Quem foi a origem de todas as coisas? Essa é uma pergunta que não vai encontrar resposta nas coisas criadas, só encontra resposta no Criador de todas as coisas. Por isso nós devemos nos submeter a Ele. E ele falando assim sobre Moisés, no versículo 7, fala: palavras da coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então, tanto Moisés como Arão e o Samuel, eles ali invocavam o nome de Deus, eles obedeciam ali os mandamentos do Senhor, e eles tinham respostas de Deus. E o que ele está dizendo aqui para nós hoje? O que essa palavra traz para nós hoje, né? O que nós podemos tirar dessa palavra para nós hoje? É que através do Senhor Jesus, nós também podemos aqui invocar esse Deus maravilhoso, nós podemos ter respostas de Deus. Deus fala conosco através do Senhor Jesus, Deus fala conosco através da sua palavra. Basta que nós, para isso, estejamos invocando, porque se naquela época precisavam de homens especiais, como Moisés, como Arão, como Samuel, hoje, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são levantados como sacerdotes e têm o poder de intercessão, têm o poder de chegar diante do sumo sacerdote, o Senhor Jesus, e interceder pelas suas vidas, pelas suas casas, pelas suas famílias, pelos países, por todos os homens, como incentiva a Bíblia, como Paulo falando a Timóteo, nos incentiva a orar por todos, irmãos. Tem pessoa que só ora por si, ou pelas pessoas da família, né, as pessoas mais próximas. Não, nós devemos orar por todas as pessoas, nós não devemos estar insensíveis à situação do país, à situação econômica, à situação dos necessitados. Nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos colocar estas coisas diante de Deus, nós devemos crer que Deus ele pode fazer mudança nessas coisas e que nós estamos aqui para fazer essa diferença através da nossa oração. Então ele fala sobre essa questão. E eles, tanto Moisés como Samuel, né, como o Arão, eles estavam sempre ali submetidos à palavra de Deus. Eles não geravam outros mandamentos, outras leis. Não, eles se submetiam àquilo que Deus estava falando para eles. E nós devemos estar submissos à palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus está falando ao nosso coração. No versículo 8 ele diz assim: tu lhes responde, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador,
ainda que tomando vingança dos seus feitos. Então, assim como Deus ele estava sempre ali perdoando a Moisés, né? Moisés ali, mesmo que Moisés não tivesse muitas vezes feito diretamente, mas havia um pecado ali do povo e Moisés estava intercedendo. Uma vez até houve uma proposta de Deus para Moisés, ele falou: eu vou destruir esse povo todo e vou fazer um povo novo através de você. E Moisés falou: não, Senhor, então me destrói também, se é para destruir. Quer dizer, o intercessor ali intercedendo e tendo sucesso, porque Deus poupou o povo por causa daquela oração do Moisés. Então, Deus estava sempre agindo com a misericórdia. No entanto, as consequências do pecado do povo vinham sobre eles. Nós vimos as serpentes ardentes, o fogo consumindo, a terra se abrindo e pessoas descendo para o inferno vivas, né? Descendo lá para o lugar de tormento, né? Para esperar, né? Para o inferno. Então, a gente viu essas coisas acontecerem ali na Bíblia, estavam ali bem claras. Então, muitas pessoas, elas acham assim: não, eu sou salvo, né? Eu sou de Deus, é tudo pela graça, abre a boca pela graça, né? Tem problema, uma vez salvo, salvo para sempre e tal. E começam a viver uma vida aí completamente afastada de Deus, na bebedeira, isso é da pessoa que está na igreja, viu, irmãos? Na bebedeira, na prostituição, fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada. E depois vem os problemas, vem as consequências, mas fala: mas Deus, né? Cadê a sua misericórdia? Mas você não está sofrendo por causa da misericórdia de Deus. Você está sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos, dos seus próprios pecados. Porque quem se coloca debaixo da misericórdia de Deus alcança a misericórdia. Quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. É isso que nós precisamos entender. Nós não temos um Deus implacável, com o chicote na mão, esperando uma falha nossa para atacar o chicote. Mas nós precisamos entender que se nós vivemos uma vida afastada de Deus, isso gera consequências. Seja quem for, você pode estar na igreja ou fora da igreja. Isso tem consequências. E nós precisamos entender, assim como o sol ele vai ali aquecer aquele que crê em Deus, ele também aquece aquele que não crê em Deus. Assim como Deus dá o alimento para aquele que crê nele, ele também dá o alimento para aquele que não crê. Tanto é que você tem pobres que creem em Deus e que não creem em Deus. Você tem ricos que creem em Deus e que não creem em Deus. Então isso não são os parâmetros para que Deus venha medir como vai agir na vida de cada um. Então as consequências dos atos, elas vêm. Mas Deus é misericordioso. Então toda vez que o povo ali de Israel, ele era escravizado por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, o que acontecia? Eles clamavam a Deus, eles oravam a Deus, e Deus tinha misericórdia e restabelecia eles, e levantava um libertador, às vezes até um libertador estrangeiro, né, como foi o caso ali de Dario, e aquela pessoa providenciava ali o refrigério, o retorno, a libertação do povo. Mas o que o povo fazia depois? Tornava a se corromper, tornava para a idolatria, tornava para a prostituição, e aquilo ali fazia com que o povo viesse novamente sofrer as consequências dos seus atos, né? Isso aconteceu ali com Israel e isso acontece hoje com a igreja individualmente, né? Cada um de nós aí responde por si diante de Deus. Por isso que nós devemos buscar sempre estar ligados com Deus, buscar a Deus uma santidade, né? Buscar não causar de forma alguma dano ao nosso próximo, porque isso sim vai ter consequências. Se você causa dano a alguém, se você prejudica alguém, a lei é bem clara a respeito do retorno, né? Faça ao outro aquilo que você deseja que seja feito a você mesmo. Então isso está ali, Jesus falando em Mateus 7, se você tem dúvidas quanto isso, leia o Evangelho de Mateus, ali logo no começo do capítulo 7, você vai ver as orientações do Senhor Jesus sobre essa questão. Então nós devemos viver esse Evangelho, é isso que nós precisamos entender, a consequência. Por que está frisando tantas vezes Deus é santo, é santo, é santo, é santo? É para que nós sejamos santos como Ele também é. Pedro diz, sejam santos, porque Deus, Ele é santo. Então nós precisamos ser santos também. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos ter, não é obedecer a Deus como se fosse um castigo, uma penitência, mas obedecer a Deus com alegria, sabendo que os seus mandamentos não são pesados, eles são bons para nós.
É isso que a palavra de Deus ela nos mostra, é isso que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Então, tem consequências os atos que desagradam a Deus. E para fechar a palavra, né, o salmista ele diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, ele coloca Deus, aquela característica que sempre chama mais atenção, a santidade. Deus não tem nada a ver com tudo isso que nós estamos vendo nessa terra. Muito pelo contrário, está distante, ele é separado. E ele fala: exaltai ao Senhor, porque ele é santo. E uma das formas que nós temos de exaltar o Senhor, além de engrandecer o seu nome, louvar, adorar, devemos fazer isso, prostrar, né? Nos ajoelharmos diante de Deus, né? E diante do seu santo monte, né? E o santo monte hoje não é o monte Hebron, o monte Horebe, né? Aqueles montes, né, que tinham lá em Israel, que o povo orava. Hoje o santo monte é o Senhor Jesus. É Ele o nosso monte. Né? Onde a gente orar, a gente está orando diante desse santo monte de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus, aquele que faz a ligação de nós para com o nosso Criador, para com o nosso Pai, para com o nosso Salvador, que envia o seu Filho querido, seu Filho amado, para fazer justiça por nós. É essa justiça, não importa o que a pessoa é melhor do que a outra, os méritos de cada um nessa terra, não. A justiça de Deus que se cumpre em nossas vidas é o Senhor Jesus, é o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Que nós possamos então receber essa palavra nesse dia, que ela possa trazer paz ao nosso coração, reflexão, salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, possa trazer uma reconciliação para você que está afastado de Deus, você que está distante de Deus, que essa palavra venha trazer paz ao seu coração, reconciliação. Ele está de braços abertos, não fique esperando as coisas mudar para voltar para Deus, volte para Deus, que Ele é que vai mudar as coisas, Ele, somente Ele, tem esse poder sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e eu vou passar então a palavra agora ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje, o senhor trouxe esse salmo, e esse salmo, na minha modesta opinião, ele é muito profundo. Vai depender do nível de crescimento espiritual de cada um para entendê-lo, para interpretá-lo. O Senhor falou em santidade, o Senhor falou em muitos dos atributos de Deus, e muitas vezes nós não enxergamos como devemos enxergar. Então, inicialmente, quando lá no versículo 1, ele fala: em o Senhor tremam os povos, tremam os povos. Não é? Isso me levou à majestade de Deus e onde Ele está entronizado. E o que é que nós vemos hoje em dia? Nós vemos na mensagem de Natal desse ano um determinado grupo de comediantes, humoristas, fazerem um filme de Jesus num prostíbulo. Então essas pessoas não têm noção, não sabem o que estão cavando para si, como conseguem desonrar. Eles têm o direito de não acreditar, eles têm o direito de tudo, mas nunca desonrar, nunca achincalhar a crença das outras pessoas. E o que é pior, quando eles realmente estiverem diante de Cristo, tenho pena deles. Então, a primeira coisa que eu reparei, basicamente o que eu reparei, é que a mensagem que o Senhor nos trouxe, o entendimento vai variar conforme o nível de profundidade, de vivência na palavra, de submissão a Deus que a pessoa tem para realmente levar uma chacoalhada e entender quem é Deus. Né?
E então aqui eu notei também que é uma alternância, que ora ele vai alternando versículo 1, versículo, outro versículo, sempre há uma louvação aos atributos de Deus, não é? Ele faz isso. Uma outra coisa que o senhor falou, que eu achei muito importante. Eu tenho pena do homem, eu falou nessa questão de lava-jato, de desvio de verba pública. Eu tenho pena de certas pessoas que falam assim, não, eu sou honesto, nunca roubei, então pronto, estou livre do juízo. Não é nada, entendeu? Além de ser honesto e tudo mais, você tem que temer, como o senhor falou aqui no final, ó, tem que temer a Deus, tem que se prostrar diante dele, tem que se arrepender, porque se você não rouba, graças a Deus por isso, mas você não deixa de ser pecador, é uma falsa honestidade. Você não rouba, mas você pode simplesmente se recusar a Deus na sua vida. Então é muito importante, o homem estabelece para si tem atributos como dele, e esses atributos os qualificam a alcançar a salvação diante de Deus, quando isso não existe. E o senhor reforçou isso quando falou de Moisés, porque Moisés se colocava diante do povo e mesmo assim tinha lá as suas consequências. Tudo na vida tem consequências. Tudo aqui tem consequências. Não adianta, Deus é justo. Ele, como o senhor sempre diz, né? Jesus nesse momento está aqui para salvar, mas vai chegar um momento que haverá o julgamento. Né? Por enquanto, ele é sacerdote, ele vem trazer a salvação, mas haverá o dia que será juízo. Né? E deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. O senhor falou também uma coisa, e também que o Samuel, Moisés, Arão falou em obediência. Também é muito importante isso. Né? E essa questão da gente não saber, nós termos dificuldade de atribuir a verdadeira profundidade aos atributos de Deus, né? E isso às vezes mascara o temor que nós devemos ter. Não é que a gente tenha que ter medo, mas o temor vem de respeito, vem de amor, o tremor a Deus, e tem o medo também, é natural, mas não é esse que prevalece. O que prevalece, na minha modesta opinião, eu não quero me alongar para não falar nenhuma heresia, mas o que prevalece é o reconhecimento do amor, da misericórdia, do sacrifício, da obra de reconciliação de Deus para conosco. Isso é o que tem que prevalecer. E saber que existe uma eternidade. E essa eternidade pode ser boa, pode ser maravilhosa, pode ser céu, ou pode ser uma droga. No tanto que Deus falou, aqui tem o bem, aqui tem o mal, escolho. Não é? Então, pastor, mais uma vez, eu dou graças a Deus pela sua vida. Essa pregação aqui pode até não parecer, pode parecer uma coisa superficial, mas é profunda e ela nos edifica, né, na medida em que precisamos cada vez mais, com sabedoria, buscar aos pés de Deus para obter mais de Deus, não só nas coisas materiais, mas obter um pouco mais do conhecimento do Altíssimo. Então, pastor, era só isso que eu tinha para dizer, e que Deus abençoe o senhor, a sua família e o seu ministério. Obrigado. Amém, glória a Deus. Agradeço, irmão, pelas palavras, né? Receba aí as bênçãos. Deus também abençoe o irmão. Esteja fortalecendo aí, né? É muito importante a gente guardar no nosso coração tudo aquilo que foi falado aí hoje na palavra de Deus, tanto na primeira parte aí, referente à renúncia, referente à submissão, e também nessa parte que é referente a reconhecer essa santidade de Deus e também
se submeter completamente a Deus, né? Então, é importante que a gente entenda e coloque em prática. Tem uma praticidade dessa palavra, né? E uma coisa espiritual muito boa, né? Que é essa renovação espiritual que Deus faz conosco através da sua palavra. Mesmo nós que já estamos aí todo dia ouvindo a palavra, orando, né? Buscando, nós precisamos desse renovo, né? E Deus está sempre renovando. Meu irmão citou Moisés, né? Que intercedia pelo povo, né? Intercedia pelo povo e ele, né, acabou não entrando, né, na terra prometida, né? Porque Deus falou para ele fazer de um jeito e ele foi fazer de um outro jeito, ele se deixou dominar ali pela ira naquele momento e isso teve consequências. Então, nós precisamos entender essa questão da consequência, não para viver esse temor desesperado, mas o temor que o irmão falou, o medo de desagradar a Deus, né? O respeito, esse medo de desagradar a Deus. É importante que a gente tenha sempre isso. Será que eu estou agradando a Deus? Será que isso que eu estou fazendo agora é uma coisa que Deus se agrada? Porque isso vai fazer com que a gente tenha freios, né? Que a gente comece a ter freios espirituais e eles são importantes para que a gente mantenha uma vida, um relacionamento espiritual saudável com Deus. Que Deus abençoe a vida do irmão sempre, né? E convidar todos a estar presente conosco aqui. Os cultos são realizados aos domingos, a partir das 8h30 da manhã. Você pode participar também depois através do YouTube ou do podcast, e também vocês podem participar ao vivo através do link, né, do Google Meet, que a gente deixa sempre aí no vídeo, ou você pode solicitar para nós também aí nas redes sociais, que nós daremos aí o link. Eu sempre deixo alguns grupos, deixo alguns lugares para as pessoas participarem, e vocês solicitam e participam ao vivo conosco. O importante é que você, ao vivo ou através do vídeo do áudio, você entenda a palavra, participe, glorifique a Deus e que ela traga crescimento para a sua vida, que esse é o objetivo, que você ouça, que você se converta, que você seja salvo, que você reconcilie com Deus em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao nosso irmão Luiz que faça aquela intercessão a Deus, né, de acordo com aquilo que Deus estiver dirigindo ao seu coração através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está com a palavra novamente. Amém, pastor Aguilar. Então agora vamos fazer a oração que Deus colocou no meu coração, além do que nós já oramos comumente. Nós vamos orar pelas pessoas que estão nos hospitais e também os que estão nos presídios, não é? Além do que nós já oramos normalmente. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso presidente, vamos orar pelas nossas vidas, né? pelas igrejas, né? Por este ministério, e vamos orar também pelas pessoas que estão e nos presídios. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, meu Deus, também, Te agradecemos também, meu Pai, por esse culto, Te agradecemos por termos sido chamados, escolhidos, Te agradecemos porque podemos estar aqui ainda no país, livre, cultuando o Teu santo e poderoso nome. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para receber também de Ti, mas principalmente Te agradecemos porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou diante de Ti e o Senhor se revelou a nós e mostrou a Sua majestade. E por isso estamos aqui, para louvar e engrandecer o Teu nome, saber que só Tu és feito, só Tu és Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão nos presídios e das pessoas que estão hospitalizadas. Tanto uns quanto outros precisam de Ti. Senhor, em nome de Jesus, seja a Tua palavra pregada nesses locais, para que as pessoas venham sinceramente, no caso dos presídios, a se arrepender dos seus erros, dos seus pecados,
e através do arrependimento serem salvos, conhecerem a Cristo, reconhecer que existe um perdão, que existe um Deus que quer que convivamos com Ele na eternidade. Aqui nessa terra, essas pessoas terão que cumprir, terão que pagar pelas consequências dos seus atos. Mas existe o Deus perdoador em Cristo Jesus. Então, que seja o Senhor a alcançar os presídios, seja o Senhor a tocar com o teu Espírito Santo nesses homens, para que essas mulheres, para que eles possam verdadeiramente se arrepender e não praticarem mais esse pecado. Da mesma forma nos hospitais, pessoas que já estão praticamente finalizando a sua vida na terra, pacientes terminais, e que muitos, por incrível que pareça, ainda têm o coração puro. Pai, em nome de Jesus, toque em todos. Senhor, toca que venha um ministro teu ali levar a tua palavra, que haja muita conversão, que também haja arrependimento, para que possa haver salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos colocar o Brasil nas tuas mãos e te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos político. Não permita, meu Deus, em nome de Jesus, que o Brasil venha a ter a sua soberania ameaçada pela Europa ou pelos Estados Unidos. Senhor, em nome de Jesus, existem cidadãos, homens brasileiros que são apátridas e que estão, não sei por que motivo, jogando contra o nosso país, e que está em risco a liberdade de expressão, em risco a liberdade de culto a ti, principalmente dos cristãos. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor lance por terra todos esses planos. Senhor, em nome de Jesus, lance por terra toda essa guerra híbrida que está sendo levada adiante contra o Brasil. E em Cristo Jesus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o Senhor é o nosso general. Da mesma forma que o Senhor livrou o povo de Israel de todos os seus inimigos, livra o Brasil de todos os seus inimigos. Pai, em nome de Jesus, e esses homens que estão tramando contra o Brasil, seja o Senhor a tocarem seus corações para que eles possam se arrepender, não praticarem mais os seus pecados e alcançarem a salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu peço então que o Brasil venha a ter crescimento econômico. Livra o Brasil da fome e da miséria. Livra o Brasil do mal. Senhor, que as grandes e pequenas empresas, aquele homem simples, um microempresário, aquele empreendedor individual tenha poder a prosperar. Derrama bênçãos espirituais sem medidas sobre o Brasil. Derrama bênçãos, eu te peço, em nome de Jesus, materiais também sobre o Brasil. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a economia venha a crescer, que o Brasil continue produzindo, que as indústrias voltem a produzir, que os serviços voltem a crescer, que a agricultura volte a frutificar. Senhor, em nome de Jesus, existe ainda um plano maligno, através do reconhecimento de nações indígenas, querem aumentar ainda mais esse número de nações e de extensão de terra. Senhor, em nome de Jesus, estão querendo praticamente tirar do povo brasileiro, que todos nós somos brasileiros, e considerar como nação indígena uma extensão de terra do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. E isso arruinará o Brasil em termos de produção agrícola e agropecuária como um todo. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, lança por terra esse plano, não permita. Pai, em nome de Jesus, cuida para que também não haja fome no Brasil. Senhor, livra-nos de toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor também faça
trazer, através do teu trabalho, sustento para a tua casa. Livra o Brasil do tipo feio, meu Deus. Que o Brasil possa ser cada vez uma nação liberta, uma nação que possa se desenvolver. Que outras nações que vêm limitando o crescimento do Brasil, através de ti, não mais consigam enfrentar seus objetivos. Abençoa o teu povo, abençoa o Brasil, abençoa o povo do Brasil. Que nós possamos cada vez ser mais cristãos aqui no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, que possamos estudar, que possamos trabalhar, que possamos viver em liberdade. E que o seu Evangelho continue sendo pregado aqui. Pai, em nome de Jesus, agora eu coloco nas tuas mãos para que o teu Evangelho seja pregado. Eu clamo para que o Senhor guarde as tuas igrejas, as verdadeiras igrejas, as igrejas cujo cabeça é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os verdadeiros homens de Deus, para que eles possam continuar firmes, trazendo a sã doutrina, exaltando a Cristo no fogo. A igreja de Jesus Cristo cresça no Brasil. Pai, em nome de Jesus, agora todos nós que estamos aqui assistindo, cada um de nós tem as suas dificuldades, tem as coisas que tem colocado, tem coisas que têm sido colocadas diante de ti, das nossas necessidades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, em nome de Jesus, eu te peço, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de restauração e de misericórdia, e principalmente o Senhor é o Deus de salvação. Então, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor vá atendendo a cada um na sua justa medida, desde que esteja segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, eu peço que o Senhor abençoe a nós todos, abençoe também o Ministério Aliança com Deus, o pastor Aguilar e toda a sua família. Abençoa nós todos, abençoa também a igreja a qual eu faço parte, que é a Igreja Bênção, e nos dê um resto de domingo abençoado, para que possamos aproveitar da natureza que o Senhor nos deu, para que possamos fazer as tarefas que são normais no dia a dia, preparar uma semana, acertar as coisas que nós precisamos, dedicar o tempo, algum tempo ao Senhor. E que tenhamos paz no coração, que tenhamos verdadeiramente comunhão contigo e tenhamos realmente sempre um tempo dedicado assim, em nossos dias, porque o nosso fôlego vem. É o que nós te pedimos e te agradecemos na certeza de que estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agradecer a Deus, né, por mais esta oportunidade. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Nós estarmos aqui reunidos, né? Tivemos aí a palavra de Deus, o culto, Deus falou aos nossos corações e vamos agradecer a Ele, pedir a Ele que nos conceda uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de falar ao Senhor também. Concordo com a oração do irmão Luiz, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, curando os enfermos, visitando e tratando ali dos que estão presos, convertendo aqueles corações. Concordo com tudo, Pai. Também que as pessoas que estão orando conosco aí estão colocando diante do Senhor conforme segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, seja o Senhor dando a resposta a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa a todos, que nós possamos aí, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, ter um restante de domingo muito abençoado, produtivo, que possamos descansar também, recobrar as energias para a próxima semana, que já se inicia hoje. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor abençoe essa semana toda, Pai, todos os compromissos, todos os diagnósticos, todas as respostas. Toma nas tuas mãos aquele que está esperando aí aquela porta se abrir,
aquela restauração lá na família, no casamento. Quantos casais aí estão precisando de uma restauração, de uma renovação? Trabalha também nessa situação em nome do Senhor Jesus. Trabalha na situação daquele que está ali buscando a sua metade, ou aquela que está buscando a sua metade. Seja o Senhor dirigindo todas as coisas conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma nas tuas mãos cada pleito. Seja o Senhor sempre a responder, mas principalmente, meu Deus, converte os corações, fortalece na tua presença, enche, meu Deus, do teu Espírito Santo, para que tudo seja sempre para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Ao término desse culto, leva todos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.